Calorosas saudações, e há máfias e esquemas de imigração a infiltrarem-se dentro do governo português. Felizmente essas máfias não se conseguem infiltrar dentro deste vídeo, porque o botão do like do mesmo não precisa de nenhum passaporte, já que ele viaja à vontade sem precisar de documentos. Portanto, metam like neste vídeo, aproveitem esse fator de legalidade e subscrevam o canal para chegarmos aos 180 mil subscritores. Estamos lá quase, faltam menos de 1000 subscritores e eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de maio, o dia das eleições em Portugal. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou simplesmente quando fizerem compras no site. Ora, como já mencionei, há máfias e esquemas de infiltrarem-se, máfias de imigração e esquemas de imigração a infiltrarem-se no governo português, nomeadamente em cargos elevados do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que está a acontecer. 13 pessoas foram detidas por suspeita de ajudarem imigrantes ilegais a entrarem em Portugal. As autoridades dizem que o esquema terá rendido milhões de euros. Um dos detidos nesta operação é um quadro superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Operação Gambérria tinha como alvo um grupo criminoso. Ajudavam imigrantes a entrar e a ficar em Portugal de forma ilegal. 7 homens e 6 mulheres, nacionais e estrangeiros, e serão presentes às autoridades judiciárias indiciados por um conjunto de crimes: auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Foram detidas 13 pessoas, entre elas 7 empresários, uma advogada e uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao que a SIC apurou, a Inspeção-Geral Diplomática e Consular abriu um inquérito. É assim, antes de continuarmos e vermos mais declarações e até mais informações, o que é que me surpreende e o que é que não me surpreende aqui? Em primeiro lugar, o que é que não me surpreende? Haver vários empresários e advogados ligados a este tipo de esquemas ou máfias de imigração. Surpreende-me zero, por variedíssimas razões. Primeiro, porque para acontecer o descontrole migratório que tem acontecido em Portugal, não basta apenas ter a fronteira descontrolada. Tem que haver efetivamente uma espécie de incentivo, entre aspas, do ponto de vista empresarial, a que isso aconteça. E segundo, já por várias vezes na comunicação social, em vários meios de comunicação sociais tradicionais, foi mostrado, foi exposto situações que a nível empresarial eram muito duvidosas, não é? Ainda há pouco tempo tivemos a questão das lojas, que não havia justificação para o pagamento das rendas por parte de uma reportagem da Ana Leal. Portanto, na parte dos empresários e dos advogados, se querem que vos diga, não me surpreende. O que me surpreende aqui, e que eu acho que é efetivamente grave, é haver... enfim, tudo é grave, não me interpretem mal, atenção, como é óbvio. Mas o mais grave aqui, e mesmo preocupante, é haver infiltração na administração do Estado, porque estamos a falar de um alto quadro, o que é uma mulher, se não estou em erro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e portanto temos a infiltração destas mesmas máfias dentro daquilo que é a administração central. Poderá não ser um secretário de Estado, poderá não ser um ministro, mas também aí era um escândalo brutal, não é? Portanto, aqui estamos a falar de um cargo bastante elevado dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu estou sempre a dizer isto: o Ministério dos Negócios Estrangeiros é, sem dúvida nenhuma, um dos ministérios mais importantes, a par do Ministério da Defesa e do Ministério da Administração Interna, porque são aqueles que garantem a coesão e a segurança territorial em Portugal. Portanto, isto tem que ser levado com bastante serenidade e bastante preocupação ao mesmo tempo. Obviamente que o caso dos empresários e dos advogados envolvidos nisto é grave, mas a infiltração na parte administrativa da administração pública, nomeadamente na questão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um dos mais importantes, é, a meu ver, o pior relativamente a esta circunstância toda, e preocupante. Não sei, entretanto, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar agora, não sei se o Paulo Rangel já se pronunciou sobre isto ou não. Não é o Paulo Rangel, atenção, não é o Ministro, mas acho que era importante ele tecer um comentário. Este esquema tinha duas dimensões, vamos chamar assim. Primeiro, via publicitação por redes sociais e outros nos países de origem dos imigrantes, era dado a conhecer possibilidades e facilidades. E esses imigrantes que pretendiam pagavam um valor significativo, diga-se, e depois do lado de cá havia uma estrutura que fazia todo o trabalho para permitir que esses imigrantes chegados cá se pudessem legalizar. Muitos deles, temos documentado, nunca chegaram sequer a estar em território nacional, mas tinham
documentação de título de residência como se estando em Portugal. A grosso modo, temos imigrantes de um país lusófono na América do Sul, que não será difícil de identificar, e do Indostão. Portanto, vamos ver aí, porque esta operação não foi só em Lisboa, houve várias zonas de Lisboa também, mas houve mais zonas do país, vamos ver já a seguir. Volto a dizer, acaba por bater tudo certo com aquilo que as pessoas mais se têm queixado, nomeadamente a proveniência da maior parte dos imigrantes aqui investigados, no caso, ou os processos investigados nesta investigação. No caso, um país da América do Sul do espaço da lusofonia, portanto acho que não, não é difícil, e países da zona do Indostão. Creio que por razões diplomáticas não especificaram os países, não sei se foi por essa questão ou não, mas enfim, creio que acaba por não surpreender ninguém, até como é próprio assumido na linguagem corporal que é manifestada aqui. A única parte boa aqui é saudar o bom funcionamento, e mais uma vez, da Polícia Judiciária neste tipo de circunstâncias, mas volto a frisar, há aqui pontos que... Tudo isto é preocupante, mas há aqui pontos que me preocupam mais. Se no primeiro excerto que vimos preocupava-me a questão da infiltração no governo por um alto cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aqui o que me preocupa, dentro do que é mencionado, à parte de tudo o resto, o que me preocupa mais é ouvir dizer por parte da polícia que há pessoas que se estão a legalizar em Portugal enquanto imigrantes legais e nunca meteram cá um pé. Ou seja, nunca meteram cá um pé em Portugal, mas conseguem ser imigrantes legais em Portugal com um título de residência. E a questão é, quem é que me garante que se conseguem entrar de forma fictícia, não é? Porque é magia, portanto não entram em Portugal, mas conseguem documentos e afins e títulos de residência, etc. Quem é que me garante que ao fim de 5 anos a tentarem estar neste esquema ou conseguirem estar neste esquema não conseguem a nacionalidade portuguesa sem nunca terem estado em Portugal? Isto é uma questão legítima que eu levanto, porque se conseguem legalizar-se enquanto imigrantes legais em Portugal, então, ao fim de 5 anos, já conseguiriam adquirir nacionalidade. E eu agora lanço uma pergunta: há quanto tempo é que isto dura? Se há pessoas que efetivamente conseguiram não só a legalização sem entrar em Portugal, mas eventualmente a nacionalidade também? São várias questões que têm que ser colocadas, porque pelo menos não é mencionado aqui, acho eu, há quanto tempo é que a investigação está a decorrer, mas eu acho que, pelo menos no meu entender, é uma pergunta legítima, dada a gravidade da situação. É uma coisa surreal. Por isso é que eu digo várias vezes que, certo, a imigração ilegal tem que ser obviamente combatida, mas a imigração em Portugal nos últimos anos foi de tal forma descontrolada que até a questão da imigração legal tem que ser vista caso a caso. Porque o que vimos aqui a acontecer relativamente aos títulos de residência, a pessoas que nunca entraram cá, coloca muitas questões em cima da mesa, como podem ver. Vamos prosseguir. A operação aconteceu em várias localidades: Coimbra, Espinho, Carregal do Sal, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa. No total, foram feitas 40 buscas. No terreno, cerca de 200 elementos da Polícia Judiciária. O grupo prometia legalizar imigrantes em troca de muito dinheiro. O esquema começava no país de origem, onde prometiam contratos de trabalho e outros documentos. As autoridades falam num esquema que terá rendido milhões de euros. Durante as buscas, foram apreendidos vários materiais, como 11 carros, alguns de luxo e cerca de 1 milhão de euros. Neste tipo de circunstâncias, e por isso é que eu falo nas questões caso a caso, há imigrantes que claramente sabem que isto é um esquema e, portanto, a meu ver, também têm culpabilização e responsabilização própria, mas há outros que não e são enganados. E há alguns que até pagam dinheiro em boa fé, e isto já foi visto também em algumas reportagens, não sei se relativamente a este esquema específico, mas pelo que é indicado aqui parece-me óbvio que poderia claramente acontecer, mas que pagavam balúrdios para aquilo que era a sua capacidade financeira no seu país de origem, para entrar nesta rede pensando que era algo efetivamente legítimo, chegam aqui e são enganados. Ou seja, toda esta questão da máfia, da imigração e não sei o quê, não é bom para ninguém. Não é bom para o governo português porque vê a sua reputação manchada, porque há infiltração de máfias e esquemas de imigração dentro dos próprios quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Primeiro ponto. Não é bom para os cidadãos portugueses porque perdem confiança a nível das instituições e afins, porque isto nunca é bom, como devem imaginar, e ao mesmo tempo, numa altura em que se fala muito de questões de imigração e de segurança, este tipo de casos também
Não abona muito a favor, embora esteja resolvido e identificado pela PJ, que é a parte positiva. Mas isto acontecer nunca é positivo. Logo, para os cidadãos portugueses, não é bom. Não é bom para os imigrantes legais, porque sentem uma injustiça, porque tiveram que fazer 30 por uma linha e cumprir documentação, regras, leis e afins para estar aqui legalmente em Portugal e ser cidadãos exemplares, e sentirão certamente esse sentimento de injustiça. E não é bom para muitos destes imigrantes, no caso, ilegais, que depois conseguem a legalização, que se calhar nem sabiam que estavam numa rede. Alguns certamente saberiam, mas outros nem faziam a mínima ideia e se calhar até pagaram dinheiro para estar aqui pensando que estavam a fazer a coisa certa. Portanto, isto não beneficia ninguém, a não ser quem? Os criminosos. Tirando eles, de um ponto de vista ético e humano, mais ninguém sai a ganhar, não sei se perceberam. Enfim. Mas depois nós temos 35 contas bancárias congeladas, estamos a aguardar ser notificados dos valores em saldo, temos criptoativos, uma conta criptoativos, temos 2 contas da Binance, temos também 4 imóveis urbanos, 2 rústicos, estamos a falar realmente de milhões. Os detidos têm idades entre os 26 e os 64 anos. Aquilo era um corno de elefante? Desculpem lá. Pá, aquilo parecia aqueles cornos dos elefantes, não é? Parecia. 6 e os 64 anos. Não tinham antecedentes conhecidos e vão ser agora ouvidos pela Justiça. E termina aqui. Portanto, enfim. Bem, eu sou-vos honesto, eu pensei, quando vi isto, até pensei que era uma notícia caricata e não sei o quê, pela infiltração a nível de um alto quadro dos negócios estrangeiros. Espero que não haja mais, como devem imaginar, e espero que a situação, porque reparem, agora levantam-se outras questões, não é? A primeira delas é se não há mais casos dentro da administração pública, primeiro, não é? Acho que é legítimo questionar, espero que não. Segunda questão é se há mais pessoas que até poderiam eventualmente conseguir a nacionalidade ou já a têm, que entraram neste tipo de esquemas em que nunca tinham entrado em Portugal e conseguiam documentação, porque ao fim de 5 anos com a documentação podem naturalizar-se e tornar-se portuguesas. E a terceira não é bem uma pergunta, mas acho que era importante que houvesse um comunicado aos jornalistas, qualquer coisa, por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por parte do Paulo Rangel, devido à circunstância. Volto a frisar que ao momento que eu estou a gravar o vídeo, creio que ainda não houve nenhum comunicado. Acho que era prudente haver da parte do Governo, nomeadamente por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas enfim, digam-me o que acham sobre tudo isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.